Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Hoje nós não vamos responder perguntas porque eu quero comentar um vídeo que eu assisti na semana passada de um rapaz aí do Brasil que auto se intitula Conde alguma coisa Villeneuve. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele grava com uma biblioteca atrás dele, quer dizer, uma parede com algumas prateleiras cheias de livros. E na minha opinião, isso é uma declaração velada de que ele se acha intelectual, que ele se julga intelectual porque tem um monte de livros atrás e essa é uma mensagem que ele aparentemente tenta passar dizendo o seguinte: olha, eu leio bastante, eu sou uma pessoa instruída, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa gabaritada a discutir esse assunto porque eu tenho o hábito da leitura. Mas, ao mesmo tempo, esse rapaz ele utiliza de expressões, um vocabulário extremamente chulo, e expressões que são muito mais apropriadas para frequentadores de bordéis de quinta categoria. Por exemplo, ele a certa altura diz que aqueles que apoiam o Trump fazem sexo oral no presidente dos Estados Unidos, mas de uma forma extremamente vulgar, extremamente, sabe assim, reprovável. E isso não condiz com uma mensagem que ele, pelo menos veladamente, tenta passar de que é um intelectual. Mas, enfim, ele então discorre sobre essa questão do muro e um dos argumentos que ele começa o vídeo dele é falando o seguinte: olha, no começo dos anos 1900, do século XX, portanto, entraram nos Estados Unidos muitos italianos e muitos judeus, e junto com esses italianos e judeus vieram membros da máfia italiana e de outra máfia judia que também espalharam a prostituição nos Estados Unidos, os italianos espalharam a prática do crime nos Estados Unidos, o que é verdade. Agora eu fiquei pensando, ô Conde, o que você quer dizer com isso, amigão? Isso que você está falando só mostra que sim, os Estados Unidos têm que ter um controle mais rigoroso das pessoas que entram no país deles. Isso só confirma a necessidade de que os Estados Unidos precisam fazer uma peneira muito mais eficiente daquelas pessoas que entram no país. Se, no começo do século XX, os Estados Unidos tivessem um processo de imigração mais rigoroso, talvez esses membros da máfia italiana e também da máfia judia teriam sido barrados, não teriam entrado no país. Então, isso que você está falando aí não se sustenta. Simples assim. Parece que você está querendo dizer o seguinte, que dois erros fazem um acerto, é isso mesmo? Dois erros fazem um acerto? É isso que você pensa? Porque é raro no passado, porque entraram pessoas frouxamente e ninguém reclama, ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Isso significa necessariamente que tem-se que deixar criminosos vindos do México entrarem nos Estados Unidos. Isso não faz o menor sentido. É tipo assim, você imagina a seguinte situação: na sua casa, Conde, há cerca de 10, 15, 20 anos atrás, sei lá, alguém arrombou a porta da sua casa, entrou, levou tudo, roubou as coisas que tinham dentro da sua casa. Isso significa o quê? Que você não tem que fechar melhor a porta da sua casa, que você não tem que aumentar mais a segurança na sua casa. Isso é uma hipocrisia, cara. Você está sendo hipócrita e você está sendo desonesto intelectualmente, porque você está pregando algo que você não faria na sua casa. Você jamais faria. Então, não seja desonesto intelectual. Uma outra coisa que me chama a atenção, gritantemente, é que parece que esse Conde, ele não tem a menor noção do que é a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Deixa eu lhe dizer, o Conde, é uma fronteira de mais de 3.000 quilômetros e ela é separada por dois grandes rios, o Rio Colorado e o Rio Grande, que apesar de ter o nome de Rio Grande, tem alguns pontos que ele afunila, que ele estreita bastante, que é fácil pessoas nadarem e atravessarem nadando. Isso acontece constantemente. É uma fronteira onde tem vastas regiões desérticas, onde não há um patrulhamento constante, onde os oficiais de patrulhamento da fronteira, eles usam viaturas que fazem rondas e os criminosos já ficam ligados ali para saber a hora que o carro passa. Claro que eles mudam de hora, mas eles já sabem que o carro passou, então nas próximas 1 hora, sei lá, 2 horas, não deve passar outro carro e fica mais fácil de atravessar. Tem um deserto enorme onde eles podem se esconder entre os arbustos, e, enfim, existe uma área totalmente desprotegida que pessoas
mal intencionadas podem fazer uso, sim, dessa facilidade para entrar nos Estados Unidos com droga, com prostituição, sei lá, escravas sexuais e uma série de coisas que é possível. Ou você nunca ouviu falar da expressão coiote? Coiote? Se você não sabe, Conde, utilize esses livros que tem atrás aí da sua prateleira aí na parede e vá ler um pouquinho. Coiote são pessoas que pegam pessoas incautas, são criminosos que pegam pessoas incautas, cobram dinheiro e cruzam a fronteira com essas pessoas, muitas vezes largando, abandonando essas pessoas aos perigos que são inerentes dessa passagem dessa fronteira. Uma outra coisa que chega a ser infantil, chega a ser, sabe, hilário, que esse rapaz deixa transparecer de uma forma desonesta intelectualmente, é que parece que ele acha que a parede, a muralha, não vai ter nenhum portão, que ela vai ser uma parede intransponível nos mais de 3.100 quilômetros de fronteira que os Estados Unidos fazem com o México. Cara, pelo amor de Deus, só um débil mental consegue pensar algo assim. Só uma pessoa que não tem um mínimo de raciocínio consegue imaginar algo assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Conde. Isso, inclusive, o Trump deixou bem claro, que ele não vai barrar os Estados Unidos para os bons cidadãos mexicanos. Esse muro é para impedir que criminosos entrem nos Estados Unidos vindos do México. Inclusive, cidadãos brasileiros contratam serviços desses coiotes para cruzar a fronteira de forma ilegal. E de outros países da América Latina, ali daquela região ali do Caribe, que você também cita no seu vídeo. Mas, de novo, é preciso ser muito louco para acreditar que essa parede não terá nenhum portão. Os Estados Unidos e o México têm uma fronteira, como eu já falei, de mais de 3.000 quilômetros, e nessa fronteira tem 20 pontos de cruzamentos legais, oficiais, com postos de imigração, enfim, com toda a infraestrutura necessária. Você acha que esses 20 pontos serão então barrados, serão fechados por uma parede? Isso é realmente algo que beira a comédia. É muita loucura mesmo. O Trump já deixou isso muito claro, que ele não vai proibir pessoas decentes, pessoas que têm interesses legítimos de entrarem no país. Ele quer e ele tem sim o direito de fazer isso da forma que ele julgar necessária, se é uma parede, que seja, se é um fosso de 50 metros de profundidade, cheio de crocodilos, que seja, se for uma cerca elétrica, que seja, não cabe a você, o meu amigo Conde, o seu linguajar chulo, determinar o que é que os Estados Unidos vão fazer para impedir que criminosos entrem no seu país. É realmente hilário a sua aspiração de achar que... Chega a ser ridículo. Mas enfim, gente, vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto. É um assunto realmente palpitante, que divide muitas opiniões. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, passa esse vídeo para frente. Espero que chegue aí no Conde de meia pataca, porque com esse linguajar, meu amigo, você tá muito mais para ser um cafetão do que um conde, viu? Tchau, gente.